E se o verdadeiro terror de From não fosse as criaturas, mas sim o fato que ninguém pudesse escapar? Porque talvez aquele lugar não seja apenas uma cidade abandonada, mas sim uma prisão emocional. From se tornou uma série das mais misteriosas dos últimos anos. Uma série na qual traz um terror e que nada explica o que acontece lá dentro. Quando a gente está perto de descobrir o que pode ser, acontece outra coisa muito pior e aí te deixa cada vez mais preso. É um enigma que a gente não consegue resolver e acaba resolvendo junto dos personagens, e é isso que tá tornando a série cada vez mais misteriosa. E por trás daquilo tudo, daquelas criaturas misteriosas, daqueles horários, daqueles amuletos, daquelas pedras, né, que eles colocam na porta para que os bichos não entrem à noite, que seja uma proteção ali para eles, existe algo muito mais perturbador por trás de tudo isso. E o que deixa, né, mais interessante ainda é que ali tem pessoas que buscam, né, a sobreviver, que têm esperança, busca cada vez mais descobrir alguma coisa para poder sair dali, para poder dar esperança para as outras pessoas, mas é justamente isso, esperança, que conforme você vai procurando e aí não vai encontrando, e aí você vai perdendo pessoas que você ama porque você tá indo longe demais. E é isso aí que a série te mostra, que você acaba perdendo coisas por procurar saber demais, e é onde você acaba perdendo o que te resta ali dentro, né? Que é a esperança. O Boyd ali, para mim, é o melhor personagem, né? O melhor ator que faz aquela série acontecer. É ele que motiva, é ele que dá esperança. E todos os outros moradores ali da cidade procura ele como um ponto de apoio, como um equilíbrio, porque se ele demonstrar instabilidade emocional, desespero, medo, até mesmo fraqueza, algo que passe desespero para os demais, aquilo ali acaba assim, ó, em um piscar de olhos, porque é justamente o Boyd que mantém aquela cidade de pé, por acabar motivando, por acabar incentivando, orientando as pessoas, porque por mais que a regra seja clara, que antes do anoitecer você entre dentro de casa, não abra mais a porta, mas é necessário que você passe isso com mais firmeza, com segurança, e é esse o papel que ele faz. Ele orienta as pessoas a entrarem para dentro de casa, a sair da floresta, a não se envolver em encrenca, porque tem pessoas ali dentro que quer tomar suas próprias iniciativas, achando que está certo, e ele vai lá e fala que não, e a pessoa vai lá e faz, e aí acontece o quê? Merda. É isso que acontece. Então, o Boyd, ele mostra ali pra gente uma pessoa com atitude, né? Um líder que sabe ali orientar, que por trás tem muita dor, mas ali na frente, o emocional dele, ele tenta mostrar que sim, que irão sair, que irão vencer, que aquilo só foi mais um dia difícil e que eles continuem batalhando para que uma resposta melhor chegue amanhã até o fim deles ali. E aqui um fato que é indiscutível é que aquela cidade, ela não é nem um pouco normal. A estrada é infinita, as árvores se mexem, né? Conforme o Victor fala ali com o pai, que dependendo da época ali do ano, da estação, as árvores elas se mexem, elas se movem de lugar. Símbolos estranhos, vozes do nada, pessoas vendo coisas, e isso acaba fazendo cada vez mais ficar mais perturbador. Porque não é a pessoa, e de fato a pessoa não está maluca, é a cidade que faz ali os moradores terem medo, ver aquelas pessoas, aquelas assombrações, ouvirem vozes, se sentirem encurraladas, com medo, sem atitudes e somente vivendo para aqueles monstros. Então, de fato, de cara, essa cidade não é nem um pouco normal. E aí, a sensação que dá é que aquele lugar está a todo momento observando as pessoas que estão morando ali, porque não tem uma outra explicação. Quando a Tabitha ela estava ali fazendo as pesquisas dela, que ela descobriu que ela volta, né? A mãe do Victor, ela foi levada até lá, e aí infelizmente a mãe do Victor, né, teve um final que não foi bacana, e aí veio a Tabitha, e aí repetindo a mesma história, é como se fosse um ciclo, onde as crianças que ficaram presas ali, onde foram dadas a vida dela, ficaram presas ali, e elas pedem socorro,
né? Uma pessoa que tem uma sensibilidade de ver e crer e descobrir, que no caso é a Tabata. E aí a Tabita, ela vai, busca, né? Ela descobre, ela vê coisas, ela ouve coisas, e aí infelizmente o marido dela acaba com aquele final que comoveu, que saiu agora na 4ª temporada, né? Ainda está lançando um episódio por semana, mas e aí acaba travando ela, porque quando ela acha que ela está perto, acontece algo que faz ela simplesmente ter medo de continuar, porque ela tem 2 filhos e no momento que ela pode continuar, ela pode ter mais perca. Então é isso que trava. Então a cidade, o lugar, ele ganha no teu emocional, porque você tem medo e ali ele simplesmente te trava, porque você não consegue mais continuar lutando para sair daquele lugar. E assim, de fato, as criaturas, elas são bem assustadoras. Ela aparece em forma de pessoas ali bem pálidas, pessoas que de fato já partiram, já tem um bom tempo, mas quando elas chegam perto de você, né, do personagem lá, dos atores, que elas vão fazer lá o ato, simplesmente elas se transformam e elas não demonstram nenhum medo, nenhum receio, elas vão rindo pra cima de você. É uma espécie bizarra, algo como se elas estivessem felizes, te vendo sofrer, com medo e aí cheio de preocupação com os demais, e elas sentem prazer em ver isso de você. E elas te enganam, elas brincam com você. Tanto é que quando eles estão em perigo, quando eles estão perto de um dos monstros, eles simplesmente correm e aí os monstros vêm andando. Eu acho incrível como uma pessoa que está correndo perde para uma pessoa que está andando. E isso aí também não tem explicação para mim na série, mas como nada é perfeito e a gente sabe que ali é tudo paranormal, então a gente releva. Então quando isso acontece, que eles conseguem alcançar ali as vítimas, eles simplesmente se satisfazem de um jeito bizarro, onde tem estraçalhamento, onde ali tem devoração, enfim, é bem complicado e ali eles deixam marcas para outras pessoas verem e aprenderem. E um outro ponto é que a cidade, ela destrói as pessoas antes mesmo das criaturas. Isso acontece com Boyd, com o Victor, com a Tabata e até com Jade. Eles são pessoas ali que são extremamente fortes, eles têm um compreendimento. O Victor, ele tem a história toda da cidade, ele viveu ali desde criança. E os demais, eles perderam pessoas, né? Eles trazem uma história. O Boyd, ele, se você ainda não viu From, veja. E claro, que tem spoiler nesse vídeo, tá? O Boyd, infelizmente, ele teve que dar um fim na vida da sua esposa. E isso não foi porque ele quis, foi porque a cidade ali naquele momento fez com que ele tivesse aquela emoção e colocou ele entre uma coisa ou outra. E a esposa dele na época não estava aceitando viver aquilo ali, não estava acreditando no que ela estava vendo. Então ela simplesmente se desesperou, onde o Boyd, ele como o xerife ali da cidade, ele teve que dar um fim nisso. E até hoje, a gente já está na 4ª temporada e ele tá lá em From desde a primeira, ele foi, né, desde que começou a origem, já começou com ele. E aí, até hoje, na 4ª temporada, ainda ele lembra, ainda ele visita o túmulo da esposa, ele ainda sofre pela escolha que ele teve, que de fato foi porque ela estava ali ameaçando a vida de outras pessoas, e ao invés de perder muito, ele optou por perder ela. E claro, isso dói em qualquer pessoa, mas ele como humano, ele quis mostrar ali respeito, atitude, sabedoria, e foi isso que ele fez, mas ele se culpa. Tanto é que o filho dele, na primeira temporada, rejeitava ele pelo que ele tinha feito com a esposa, né? Pelo que ele fez com a mãe do menino. Só que não foi por querer, foi uma escolha, foi uma opção que a cidade deu para ele. Ou ele perdia a esposa ou ele perdia todo mundo. E aí, sabendo que a cidade já era perturbada, e ele sabendo que a esposa dele não estava normal, ele optou por encerrar aquilo dali. Então todos eles têm medo, só que é esse medo que ainda faz eles estarem vivos. Porque quando ali você demonstra não ter medo e querer cada vez descobrir mais, você acaba perdendo.
e aí você acha que tem que começar tudo do zero. Mas não é bem assim. O que From me demonstra é que cada vez que você está descobrindo algo e você acaba perdendo, as coisas acabam acontecendo ali na cidade de uma hora para outra, isso é sinal que estão chegando perto. Mas infelizmente eles dão um passo para trás. Agora eu vou dar uma teoria aqui para vocês, que parece que a cidade ali, ela escolhe pessoas que estão emocionalmente quebradas. Pessoas que não têm nada a perder, digamos assim, que estão prestes a tomar uma decisão que vai te fazer sofrer. Um exemplo, a Tabata, quando ela estava indo com os filhos dela, ela estava indo para um lugar que ela ia se separar do marido. E aí eles acabaram encontrando aquela árvore na estrada e aí tiveram que dar a volta e aí ficaram dando voltas e voltas e voltas no mesmo lugar. Isso aí é a Tabata. O Victor, ele foi para lá com a mãe e a irmã, onde o relacionamento da mãe do Victor com o pai dele também não estava nada bem, porque ela estava tendo visões e aí ela acabou encontrando esse lugar que ficou dando voltas e voltas e foi para lá. E assim acontece com todos os outros personagens que estão sendo principais. Eles têm uma história que iam fazer algo, ia descobrir algo, ia se separar de alguém, ia tomar uma nova escolha, uma nova compra em sua vida e aí acabaram ali com um único objetivo. Essa é minha opinião, que pessoas que vão para ali é pessoas que foram escolhidas a dedos, pessoas que estavam em dúvidas, perdidas na vida e aí foram para ali para se perder de vez. Uma outra coisa que eu acho que não vale nem a pena a gente discutir é sobre o Victor, que não tem como você me dizer que o Victor ele não pode ser ali uma das pessoas principais do seriado. O Victor ele não sobreviveu à cidade, ele viveu ali. Então o Victor ele aprendeu a sobreviver, a dormir, a fugir, a olhar o clima, a entender o clima, a entender quando algo está ficando estranho, a entender um dia que está ok. O Victor ele vive a cidade. Ele e a cidade é como se fossem um só. Tanto é que quando ele vê algo que de fato não faz parte do cotidiano deles, ele fica com medo. Ele desenha. E aquele desenho vira uma história para que no futuro, caso aconteça algo, ele saiba explicar às pessoas o porquê que aquilo está acontecendo. O Victor, ele desenha tudo que ele vê, tudo que ele sente. E é isso que está dando resposta para todo o seriado. Agora eu preciso que vocês deixem aqui nos comentários o que você acha que aquela cidade pode ser. Será que ela pode ser uma prisão psicológica? Alguém que está passando ali por algum problema e ali é um castigo de se resolver? Ou uma espécie de purgatório? As pessoas que já morreram, seja lá de acidente, de doença, e aí elas acabaram tendo um acidente e foram parar ali. E ali acaba sendo como se fosse um purgatório para quem não merecesse ir para o céu. Pode ser também uma prisão emocional, algo que eles estivessem ali passando, conflitos com eles mesmos. E ali eles mesmos acabam criando, idealizando várias coisas que acontece deles ficarem presos nos mesmos pensamentos. Ou se trata de uma realidade alternativa, pessoas que optam de fato a aceitar a vida daquele jeito. Então eu conto muito com a ajuda de vocês para deixar aqui nos comentários o que vocês acham. Ou também se vocês têm uma outra ideia, um outro conceito sobre o seriado From. Uma hora você acha que é uma coisa, outra hora você acha que descobriu e aí não é nada daquilo. É um seriado que tem altos e baixos, mas nunca deixou de ser bom na minha concepção. Então, se inscreva aqui no canal, comentem, me dê dica para próximos vídeos ou talvez algo que você queira saber sobre From e aí eu trago em um outro vídeo, mas não se esqueça de deixar a sua opinião, o que aquelas pessoas estão vivendo ali dentro. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês para o crescimento desse canal e para o impulsionamento desse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Conto muito com a ajuda de vocês, hein? Tchau!